Bom dia, irmãos. Eu estou muito grato a Deus por a gente poder estar junto aqui pela internet, no canal do YouTube, poder ver os nossos irmãos, né, compartilhando com vocês, ter um bem-vindo com o Anderson, com a família dele, poder ouvir a Elaine compartilhando informações médicas. E agora eu vou fazer a mensagem, mas eu estou tão agradecido a Deus por essa tecnologia, por essa ferramenta que pode manter a gente unido. Também sou grato a Deus por vários irmãos que têm apoiado a gente aí nesse momento desafiante, que têm apoiado a gente com a mídia, que têm apoiado a gente na área da saúde e em diversas outras áreas. Muito, muito feliz assim, porque nossa igreja tem pessoas maravilhosas. Queria convidar você a fazer uma oração comigo. Deus eterno Pai, eu quero entrar na Tua presença essa manhã, Deus, e te agradecer por a gente poder estar aqui reunido e poder prestar culto ao Senhor, Deus. Eu oro que o Senhor trabalhe por meio da Sua palavra e que o Teu Espírito Santo, Deus, mova os corações para que a gente possa aprender mais do Seu Filho Jesus e do sacrifício, Deus, que Ele fez por nós, de enfrentar, Deus, a Tua ira, Deus, para que a gente pudesse receber a compaixão do Senhor e o amor do Senhor. Fique com todos nós, eu te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A gente tem falado muito hoje em dia, né, por conta da situação que a gente tem vivido de distanciamento social. E discípulo, né? A gente é discípulo, nós somos seguidores de Cristo e a gente sente muita falta de um abraço, daquele abraço dos irmãos, do beijo santo, né? A gente sente falta disso. Às vezes a gente está longe de pessoas que a gente ama e que a gente gostaria de estar perto delas. Hoje a gente tem falado sobre home office, teletrabalho, mas eu queria falar um pouco com vocês hoje do isolamento de Jesus. Esse que seria o tema, né? Eu acredito que foi o momento mais doloroso na vida de Jesus e, ao mesmo tempo, foi através da experiência que Jesus passou nesse isolamento que nos poupou da ira de Deus. Então, no último domingo, a gente falou um pouco, a gente viu que Mateus ele acaba focando, né, no significado da morte de Jesus, do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da vergonha que Jesus passou. E ele não foca tanto no sofrimento físico, né, de Jesus, mas ele ajuda as pessoas a entenderem que era plano de Deus, que o nosso Salvador fosse um Salvador crucificado. Então Mateus foca no cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, na vergonha sofrida por Jesus, e a gente vê 7 cenas em que Mateus aponta para diversas pessoas envolvidas no evento da crucificação. Ele fala da placa que provavelmente Pilatos mandou fazer, ele fala dos soldados dividindo as roupas dele, ele fala das pessoas que passavam, que jogavam insultos nele, fala dos líderes religiosos, ele fala dos criminosos, mas a gente acha até estranho, porque parece que Mateus não foca tanto ali na crucificação. Mas Mateus estava levando a gente aos poucos para a gente olhar um dos momentos em que ele colocaria Jesus no centro da história, em que Jesus seria o personagem solo e nos momentos mais angustiantes dele. E hoje a gente vai ver uma passagem que ela é até um pouco misteriosa, né? Falando da angústia e do abandono de Jesus. Então a gente vamos ouvir agora a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. A gente vai ver Mateus capítulo 27, do 45 ao 49. A Bíblia diz o seguinte: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão.
Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas estavam ali, ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus aqui está sendo o ator principal. Aqui ele está sendo colocado no foco das atenções. Mateus havia falado de vários outros personagens em volta de Jesus, mas agora Mateus está olhando para a cruz e no sofrimento de Jesus por nós, na nossa maldade e na misericórdia de Jesus. E o que parece estar acontecendo ali nesse momento, parece que está acontecendo uma negociação entre Deus, o Pai, e Jesus. Alguma coisa está acontecendo e a gente vê aqui, eu quero falar com você sobre alguns pontos nessas passagens. Um deles é a medida do amor de Cristo, que nos mostrando o maior tormento que ele enfrentou voluntariamente em nosso favor. Então eu quero ver a medida do amor de Cristo. E a gente vai ver também a medida do amor do Pai, nos mostrando o que o Pai fez, entregando o seu Filho, ferindo o seu Filho, abandonando o seu Filho, e finalmente no silêncio que ele faz, no clamor do seu Filho, sem responder o clamor de angústia dele. E por último, a incompreensão das pessoas que estavam ao redor desse grande evento, dessa obra de redenção de Deus na história humana. E essas pessoas ignorantes não estavam... essas pessoas elas não estavam entendendo, a ignorância delas não permitiu que elas entendessem o que estava acontecendo ali, a obra mais maravilhosa que poderia ter existido. Nos versículos 45 ao 46, a gente vê o grande grito de angústia e de abandono. Você vê aqui esse enfoque nesses versos. E no versículo 46, a gente vê um papel de Deus, o Pai, nesse castigo. E no 47 ao 49, a resposta daqueles que estavam presentes, ou melhor, a resposta inadequada das pessoas que estavam presentes ali. E vamos começar falando um pouquinho dos sofrimentos de Cristo, como uma medida do seu amor. Nos versículos 45 ao 46, Mateus está pedindo para que a gente veja o que Cristo suportou, e a gente considerar a medida do amor de Jesus. A gente tem falado aqui, né, que embora a crucificação causasse terror no coração de qualquer pessoa do mundo antigo, quando as pessoas ouviam falar disso, o foco de Mateus ia muito além de sofrimento físico que Jesus passou. Na verdade, esses dois versos vão destacar algo completamente à parte do sofrimento físico, não que seja totalmente à parte, mas vamos falar um pouquinho do que esses versos querem dizer e algo que supera até o sofrimento físico. E se a gente vê na passagem, é meio-dia, e Mateus diz que o céu escureceu e toda a terra ficou na escuridão, uma escuridão profunda. A Bíblia não fala, mas ficou escuro. A escuridão foi até de meio-dia, até as 3 horas da tarde. E então Jesus entrega o seu Espírito, como a Bíblia fala, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era a hora do sacrifício. Era o sacrifício da tarde. E, incrivelmente, Mateus continua aqui ligando
o que está acontecendo com Jesus, com as escrituras do Antigo Testamento, em Êxodo 29, versículo 41, se você precisar ir lá. Mas qual é o significado dessa escuridão? Mateus chama a atenção para essa escuridão para que a gente lembre de duas coisas. A primeira é que no Antigo Testamento, a escuridão, as trevas, sempre eram mencionadas pelos profetas quando eles queriam falar. Isso sempre vinha acompanhado de um juízo final de Deus, de uma demonstração de ira de Deus. Talvez a melhor passagem que combine a ideia da escuridão com o juízo final de Deus e a morte de Cristo seja Amós 8, versículo 9. Amós 8, versículo 9 diz: naquele dia, falando sobre o dia do Senhor, naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, que está falando. A escuridão, nas palavras do profeta, enfatiza o terror que viria sobre as pessoas, os homens perversos, que enfrentariam um justo juízo e a justa ira de Deus. Então a escuridão é uma imagem que todos os profetas usavam, de que Deus iria aplicar a sua justiça, a sua ira final. A outra razão da escuridão, do significado da escuridão que Mateus quer chamar a nossa atenção. Qualquer leitor judeu que estivesse lendo o Evangelho de Mateus ia lembrar imediatamente de que a praga que antecedeu, das 10 pragas do Egito, a praga que antecedeu o sacrifício do cordeiro, a praga que antecedia a morte dos primogênitos, era a praga da escuridão, foi a 9ª praga. Em Êxodo 10, do 21 ao 23, a gente vê esse registro que diz que o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grandiosa, uma escuridão tão grossa, que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa, porém em todas as casas dos israelitas havia claridade. Mateus está correlacionando essa praga do Egito com a vinda da ira de Deus sobre seu filho. Mas tem um problema aqui. Nos profetas, a escuridão do terror, da ira de Deus, ela vinha sobre as pessoas perversas, sobre os injustos. Em Êxodo, a escuridão do terror do julgamento de Deus vinha sobre os egípcios que rejeitaram a Deus e rejeitaram ao povo de Deus e perseguiram o povo de Deus. Mas aqui na cruz, o terror, acompanhado da punição e do juízo de Deus, não vem sobre perversos, vem sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. E aí você pode dizer, isso não faz sentido. E esse é o ponto. Não faz sentido. Deus está dizendo que aqui na cruz, o seu próprio Filho, o Filho a quem Ele ama, o Filho perfeito, é Ele que sozinho enfrenta o terror da ira de Deus. E pergunta, você pode se perguntar, de todo o povo de Deus, alguém enfrentou sozinho toda a força da ira de Deus? Não, ninguém enfrentou sozinho toda a força da ira de Deus. Nós nunca enfrentamos toda a força da fúria, da ira de Deus. Mas aqui o Filho, Jesus sozinho, no nosso lugar, enfrenta a escuridão do terror do juízo de Deus. Um autor diz o seguinte: escuridão significa juízo, o julgamento de Deus sobre nossos pecados. A sua ira queimava no centro do coração de Jesus para que ele, como nosso substituto, sofresse a mais intensa agonia, um terror indescritível e um esquecimento, um isolamento terrível. E no meio dessa escuridão, Jesus levanta um clamor do seu coração: meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus está fazendo aqui?
O que esse clamor de Jesus significa? Ele está gritando, sim, o Salmo 21, desculpa, o Salmo 22, verso 1. Mas Jesus não está aqui sem fé. Jesus aqui não está dizendo, olha, eu vim até aqui, eu servi todos os dias e agora não faz sentido. Eu não tenho certeza se eu posso ainda confiar em ti, Deus. Não, Jesus não está sem fé. Se você lê o Salmo 22, se você algum dia leu o Salmo 22, então você sabe como ele termina. Deus justificando, reafirmando, resgatando o seu servo. E seu servo reinando sobre os seus inimigos. Então, o clamor de Jesus, quando ele clama que Jesus clama, meu Deus, por que me abandonaste? Não é falta de fé. Na verdade, é um incrível clamor de fé. Porque quando Jesus clama, ele clama conhecendo todo o salmo. E ele confiava que aquela parte era necessária ser passada, mas que viriam outras coisas além disso. E assim, esse clamor de Jesus também não era um clamor de surpresa. Jesus não chegou até a cruz e disse: "Ah, não, Deus, alguma coisa deu errado. Não era isso que eu imaginava que ia acontecer. Isso me pegou de surpresa. Eu não sabia o que estava vindo." Não era isso que ele estava dizendo quando ele fala: meu Deus, por que me abandonaste?" O que Jesus estava fazendo? Mateus deixa claro que Jesus estava chamando a nossa atenção para duas coisas. Uma delas, Jesus estava chamando nossa atenção para o isolamento e para o abandono no qual ele estava passando. Ele é separado, colocado isolado do favor e do amor do Pai Celestial. Jesus suporta isso voluntariamente a nosso favor, em nosso lugar. Jesus está citando as palavras do salmista. É como se ele dissesse assim: meus queridos amigos, meus queridos irmãs e irmãs, a quem eu estou redimindo, eu quero que vocês entendam que eu experimentei o que o salmista achou que tinha experimentado. Eu experimentei a perda do favor, da face, da bondade do Pai. Eu estava lá debaixo da mão dele e era o filho dele. E repentinamente eu perdi a sensação do amor de Deus. Eu perdi o favor de Deus, a presença de Deus, a segurança de vitória, de alegria, de esperança, de paz. Tudo isso fugiu da minha presença, porque naquele momento eu me tornei maldito, eu me tornei maldição, eu me tornei pecado e eu estava sendo punido pelo pecado. E foi do agrado do Pai me ferir e eu fui ferido pelas suas transgressões. Essa sensação de abandono, ela precisa causar em nós, ela precisa tocar nossos corações. Esse sentimento de abandono deve tocar a gente profundamente. Não sei se você sabe ou se você lembra, mas João diz para nós algo que nenhum dos outros evangelhos fala. Em João 16, verso 32, Jesus já tinha dito aos seus discípulos que eles iriam abandonar ele. E em João 16, 32, ele fala: "Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo." Ainda que vocês me abandonem, Jesus estava falando, ainda que vocês me abandonem, o Pai não me abandona. Isso é muito forte, irmãos, porque Jesus enfrenta o isolamento, o abandono, o não ter a face de Deus. E ele se coloca no centro do furacão. Ele se coloca no nosso lugar e recebe toda a carga da fúria e da ira de Deus. E ele enfrenta isso não do nosso lado. Ele enfrenta isso sozinho, como se ele se colocasse entre nós e Deus.
ele enfrenta sozinho e nós não recebemos uma faísca da ira de Deus. Então, quando Jesus clama, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está apontando para o isolamento dele, para o que ele passou sozinho. Jesus, ele não aponta apenas para o isolamento, mas também, quando ele clama por Deus, ele mostra que Deus não responde a ele. Na angústia, na necessidade, no momento de dificuldade, Deus não responde a ele. Aqui Jesus está enfatizando que no Calvário não teve resposta, não teve nenhuma voz. Sabe, quando Abraão foi para o Monte Moriá com o filho dele e que Deus tinha pedido que ele sacrificasse seu próprio filho, quando ele chegou no topo, ele ouviu uma voz dizendo: não toque no menino. Quando Davi fez um censo contrário à vontade de Deus, de modo perverso, e o anjo da morte se aproxima de Jerusalém, ouviu-se uma voz: para! E o anjo parou. Mas no Calvário não teve nenhuma voz, não teve nenhuma resposta de Deus. E Jesus chama a nossa atenção para isso, porque Ele quer que a gente entenda que, embora Deus tenha vindo frequentemente resgatar o seu povo, embora Deus venha frequentemente e certamente virá resgatar a você no momento de necessidade, Jesus está falando aqui, enfatizando que ele estava no centro da ira de Deus, não houve nenhuma voz e ninguém veio resgatar ele. E isso era o plano de Deus, não resgatar Jesus, para que ele pudesse resgatar você e a mim. Jesus está enfatizando que Deus não responde o clamor dele, porque Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Para que eu e você nunca tenhamos que ouvir: se afasta de mim, eu não te conheço. Jesus está no nosso lugar e esse grito aponta para o profundo abandono que ele sofre do seu Pai. Por que o Evangelho mostra isso? Ele mostra isso para que a gente possa ver a medida do grande amor de Jesus. E ele mostra isso para que a gente também entenda o quanto um pecado é perverso. Jesus precisou enfrentar todas essas coisas para nos limpar e para destruir o pecado nas nossas vidas. Se isso foi terrível para Jesus sofrer, é porque o pecado é uma coisa horrível. Eu queria falar com vocês também sobre o papel de Deus. Muitas vezes a gente olha para Deus como o que Jesus fez. Mas eu queria que você entendesse que quando a gente lê escrituras como João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a gente precisa entender que Deus tinha um plano. E você sabe, Deus não respondeu o clamor do seu Filho, porque esse era o centro do plano dele. Eu tenho uma filha que hoje tem 2 anos, mas eu me lembro que quando ela tinha 6 meses, ela ficou internada. Ela precisou ir para a UTI, ela teve uma virose que ninguém descobriu o que era. E eu me lembro que precisaram tirar um líquido da medula dela. E foi tão difícil ver ela sofrendo,
Eu queria que ela, não que eu queria que ela sofresse, eu queria que eles descobrissem o que ela tinha, mas você imagina a agonia de um pai ver seu filho passando por um sofrimento terrível. E você imagina o próprio pai ter que aplicar uma punição como está acontecendo aqui com Jesus. Então, o que eu vejo e que isso me deixa marcado é que Deus não ama você menos do que Ele ama Jesus. Deus não te ama menos do que Ele ama Jesus. E por isso, Ele permitiu que todas essas coisas acontecessem. Ele gerou esse plano e foi até o fim com ele, porque Ele te ama profundamente. E tem uma passagem na Bíblia que fala que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, não, a gente vê assim, talvez como que Deus é humilde ao falar dessa forma, porque a graça de Deus, ela é mais que suficiente. Nós não precisamos mais do que isso. Não tem o que precisar mais do que isso. E a gente falou aqui sobre a graça de Deus, né? A gente falou da medida do amor de Jesus por nós, da medida do amor de Deus por nós. E no meio dessas coisas todas que Deus tem feito, que Deus estava fazendo, as pessoas que estavam em volta perguntaram se Jesus estava chamando por Elias, e outros falou, alguém embebeu uma esponja no vinagre, deu para Jesus, e outras pessoas zombaram dele e disseram, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Às vezes Deus está fazendo uma coisa tão maravilhosa nas nossas vidas e a gente é ignorante a esses fatos. Deus estava, naquele momento, o evento mais importante do universo estava acontecendo e as pessoas não estavam entendendo. A minha oração é que a gente possa entender o plano de Deus em Jesus para a nossa salvação. A grandeza do amor dele por nós, a grandeza do amor de Jesus por nós, e que o Espírito revele aos nossos corações. Eu queria que a gente pudesse tirar um momento agora para a gente refletir nessas coisas. Eu ia pedir que a gente separasse. Você pode dar um pause no vídeo, se você já deixou separado, você pode pegar essas coisas, um suco de uva, o que você tiver, e um pedaço de pão, e a gente celebrar a ceia do Senhor. Eu queria pedir que a gente pudesse lembrar do abandono que Jesus sofreu, do isolamento que ele passou, para que nós, em qualquer lugar, nunca sentíssemos isso. Nunca sentíssemos a fúria de Deus em toda a sua plenitude. Porque Jesus passou por isso, por nós. E que a gente possa lembrar que nós somos amados por Deus da mesma forma que Jesus é amado por Deus. Eu quero fazer junto com você uma oração e logo em seguida você pode meditar e tomar a ceia e a gente vai ter nosso culto encerrado. Vamos orar. Deus eterno, Pai, eu quero entrar na Tua presença, continuar na Tua presença e lembrar daquilo que Jesus passou. Ele não ficou do meu lado quando Ele enfrentou a Tua ira, Deus, mas Ele se colocou adiante de mim e nenhuma faísca, e nada passou dele, porque ele recebeu todo o impacto da tua ira e da tua justiça e do teu juízo. Ao lembrar disso, Deus, eu quero que meu coração seja movido, Pai, movido a entender o amor dele por mim, movido a entender a perversidade do pecado, Deus,
E eu quero lembrar também, Deus, que o Senhor me ama tanto quanto o Senhor ama Jesus. E eu não tenho a dignidade de ser comparado com o seu filho. Mas o Senhor me ama de mesma maneira, Deus. Pai, eu oro que o Senhor conforte o coração de cada irmão nesse momento, Pai, nesses dias que temos vivido, Pai, para que a gente lembre do quanto o Senhor nos ama e que a gente não seja ignorante com relação aos teus planos, porque o Senhor governa as nações. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus. E o Senhor, Pai, nos ama profundamente, de forma que nós não podemos entender. A tua graça, Deus, não é suficiente para nós, Pai. A sua graça é mais do que isso. A sua graça é mais do que a gente pode pensar ou imaginar. O Senhor tem nos dado muito, Deus. E por isso eu quero te agradecer. Quero orar, Pai, pelo suco de uva ou pelo que nossos irmãos têm em casa agora para tomar, que representa o sangue que o seu Filho derramou na cruz para fazer uma aliança e perdoar nossos pecados e permitir que nós nos relacionássemos com o Senhor, Pai, como filhos. E lembrar, Deus, do corpo dele ao tomarmos do pão que foi esmagado, mas nos fez, Pai, ser poupados da tua ira, Deus. E nos permite hoje fazermos parte da tua santa e gloriosa igreja, Pai. Eu te oro muito agradecido no nome santo do seu Filho Jesus, Deus. Amém.